Olá, queridos irmãos e irmãs. Que muita graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Estamos aqui retornando os nossos estudos doutrinários e estamos no livro de Mateus, capítulo 4, verso 13. Gostaria de ler com você esse texto no livro de Mateus, capítulo 4, verso 13, onde a palavra de Deus nos diz: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus, capítulo 4, verso 13. Quero lembrar a vocês de que Mateus é um dos escritores sagrados que tem uma preocupação muito grande com a comunidade judaica cristã. Na realidade, são aqueles judeus que eram alvos agora, no sentimento de Mateus, de ser alcançado com a revelação do Cristo, do Messias, que estava já entre eles. Então, a nota especial, peculiar do Evangelho de Mateus é justamente isto. É um livro escrito para alcançar a comunidade judaica na revelação do Cristo, que agora é uma realidade. Cristo havia se manifesto, o Cordeiro de Deus já estava conosco. Segundo a pregação de João, ele, como precursor, estava anunciando de que aquele que ele não era digno de nem atar as sandálias já estava ali e que o reino de Deus, por isso, já era chegado a todos os homens. Então é a partir disto que nós iremos denotar o nosso estudo. Eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa especial nesse contexto do texto, que é a referência, justamente por causa do propósito de alcançar os judeus, das tribos de Zebulon e Naftali. Isso é capital para o Mateus no entendimento de que era preciso aliar a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus, às ideias das profecias e revelações bíblicas nos profetas e na Torá. É justamente isso que ele tenta. E como nós chegamos aqui, eu gostaria já de resgatar essa questão dessa área onde aí Mateus chama atenção, porque está relacionado diretamente à revelação do Cristo, à profecia do Cristo, essas tribos de Israel. As profecias, por exemplo, de Isaías estão relacionadas a essas tribos. Então, mais adiante, nós vamos voltar de novo ao texto de Mateus, no capítulo 4, versículos 14 e 15, onde nós vamos ver de que, por força da profecia, essa manifestação do Cristo se faria a partir dessas tribos em especiais. A referência desse texto de Mateus traz-nos à mente a questão das 12 tribos. Não adianta nós falarmos aqui Zebulon e Naftali se não tivermos uma compreensão o que foram essas tribos. São citadas aí duas no texto de Mateus 4:13, em uma realidade de 12 tribos. Então eu gostaria de fazer um apanhado em relação a essa questão das tribos de Israel, para que nós pudéssemos nos situar dentro da revelação de Isaías exposta aqui em Mateus. Vamos, de início, vermos qual é o encadeamento que há para chegarmos a essas tribos. Nós sabemos de que nós temos aí os patriarcas. Quem são os patriarcas? Os patriarcas são aqueles que catalisaram, no princípio, a identidade da nação de Israel. Foi através de famílias separadas e pelo propósito dessas famílias de servirem a Yahvé, de servirem a Jeová, de que
Deus catalisa o propósito de fazer com que houvesse famílias que formassem nações e nessas famílias fossem abençoadas todas as outras famílias da terra. Então nós começamos aí com Abraão. Abraão nasce em Ur da Caldeia e de lá sai em direção à terra de Canaã, a terra que Deus havia lhe prometido que lhe daria. E ele larga seus pais, larga as suas famílias, pega o núcleo dos seus empregados, do seu sobrinho e da sua esposa e sai em direção a uma terra que havia sido prometido, a terra que mana leite e mel. Então nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 12, por exemplo, de que para mim é uma das áureas promessas da palavra de Deus, de que Abraão e seus descendentes, como nós, descendentes espirituais de Abraão, repousaria sobre cada um de nós a bênção, para que nós abençoássemos através das nossas vidas, através das nossas famílias, todas as famílias da terra. Então nós temos como primeiro patriarca aí Abraão, de onde é o núcleo inercial, o núcleo primais da formação do Estado de Israel, da identidade de Israel. Abraão, ele é esse núcleo primário, como falamos, e é dele que descende Isaque. Isaque é o filho da promessa, é o filho do qual a bênção passaria de Abraão a ele e a ele a sua posteridade. Então, Abraão, ele tem Isaque com Sara e faz dele o seu herdeiro, aquele que carregaria a bênção prometida. Então, Isaque recebe de Abraão essa bênção de ser o primogênito de Abraão, ainda que primogênito da promessa, ainda que nós saibamos que Abraão teve um filho com uma das empregadas de Sara, Ismael, de que depois há uma delimitação clara entre a questão da promessa que repousaria sobre o primogênito de Abraão com Sara. Então, Sara é a mãe de Isaque, e é este Isaque que herda essa promessa. Isaque gera dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era um rapaz frívolo, vende a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilha, entendendo que aquilo fosse algo como uma brincadeira, algo como se pudesse depois ser resgatado, e perde essa primogenitura. Jacó, agora, que alguns textos dizem que ele usurpa a primogenitura de Esaú, tem 12 filhos. E é nesse ponto aí importante a referência de Mateus, né? Para que nós compreendamos mais a ideia de Mateus. Então, repetindo aqui, Abraão, núcleo primário na construção da identidade de Israel, gera Isaque. Isaque gera dois filhos, Esaú e Jacó, sendo que Esaú era o primogênito por nascença, mas vendeu de forma frívola a sua primogenitura ao seu irmão Jacó, e Jacó agora que gera 12 filhos. E é justamente nisso que nós vamos nos deter um pouco para chegar justamente a Zebulon e Naftali, que falamos a princípio do texto de Mateus, capítulo 4, verso 13. Então ele tem 12 tribos. Essas 12 tribos têm relação com os 12 filhos de Jacó. Então vamos lá. Queria falar um pouquinho de cada um deles. Então nós vamos ter aí o primeiro desses filhos é Rúben. Rúben significa vejo um filho. Rúben era filho de Leia. E isto está em Gênesis 29, 30, 32. Eu creio que uma coisa importante também nós falarmos aqui, de que o Jacó
ele tem duas esposas, a princípio, que é Raquel e Leia, né? Os irmãos estão lembrados, biblicamente, que ele fora enganado por Labão, de que fizeram um contrato pelo casamento com Leia, e no dia da lua de mel, ele coloca no tálamo das núpcias Leia, e justifica isso depois que Jacó descobre de que não era justo que a filha mais nova casasse antes da filha mais velha. E Jacó já havia ali trabalhado 7 anos por conta da mão em casamento de Raquel. E aí ele diz, eu vou te dar Raquel, mas você vai me trabalhar de novo mais 7 anos. Então Jacó agora está casado com Leia, a mais velha, e com Raquel, ambas irmãs. E essas duas, elas têm concubina, né? Que também vão gerar filhos a Jacó, né? Nós temos a Zilpa e nós temos também a Bila, né? Que são concubinas de Jacó a partir das suas esposas Léa e Raquel. Então Rúben, veja um filho, era filho de Leia, foi o primeiro filho. Então nós vamos ver em Gênesis 29, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, Gênesis capítulo 29, no versículo 30 e 32, o seguinte: e entrou também a Raquel e amou também a Leia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a madre de Leia, porém Raquel era estéria. E concebeu Leia, e teve Leia um filho, e chamou o seu nome Rubem. Algumas versões chamam de Rúben. Aqui o acento no U, Rubem. Dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, a referência bíblica para o nascimento de Rúben se encontra justamente em Gênesis 29, de 30 a 32. Depois nós temos aí Simeão. Simeão significa ouvir. E Simeão também é filho de Leia, né? Então, em Gênesis 29, 33, nós vamos encontrar aí essa referência. E conheceu outra vez, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Isso quer dizer que Deus ouviu o clamor de Leia. O terceiro é Levi, né? Levi significa unir, significa união. E a mãe de Levi é Leia, outra vez. Em Gênesis 29, 34, nós vemos esse relato bíblico. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi, que significa unir, união. O quarto é Judá. Judá significa louvor, adoração. E também é filho de Leia. Em Gênesis 29, 35, nós vamos encontrar isto. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, essa vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Então teve 4 filhos sequenciados e após isto cessou de ter filhos. Nesse interim, a mulher que era o sonho e foi o trabalho pelo qual Jacó primeiramente trabalhou, continuava estéril, que é Raquel. E aí Raquel propõe a Jacó dar sua serva como concubina a, como é que se diz, Jacó, para que dela fosse gerado filhos. Interessante de que
essa ideia aí, a serva geraria filho, mas o filho seria da sua senhora. Então nós vamos encontrar de que Dan é o primeiro filho gerado por Raquel através da sua serva, Bila. Em Gênesis 30, capítulo 30, versículo de 3 a 6, nós vamos encontrar isto. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que eu tenha filho sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, e por isso chamou o seu nome Dan. É por isso que o significado do nome desse filho de Jacó é justiça, porque Raquel invoca justamente de que Deus houvera, depois de estar sendo humilhada diante da maternidade da sua irmã, 4 vezes Leia havia gerado filhos, que ela agora, através da sua serva, gerara um filho, e que Deus agira com justiça sobre aquela situação. Por isso, Dan significa justamente justiça. Mais uma vez, Bila, através de... Raquel, através de Bila, tem outro filho, que é Naphtali, que significa lutar. Em Gênesis 30, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar essa revelação. Então, aqui nos diz, e Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Por isso Naphtali significa luta, lutar, né? Porque ela disse que estava lutando contra a irmã, que tinha muitos filhos e ela não, mas através da sua concubina, Bila, ela gerara mais um filho para Jacó. Depois disso, que cessara Leia de ter filhos, ela também usa do mesmo artifício. A sua serva, chamada Zilpa, ela dá a Jacó para que através dela fosse gerado mais filhos para ela. E nós vamos ver de que Gade, que significa sorte, está em Gênesis 30, versículo de 9 a 11, o relato dessa realidade. Olha só que a palavra de Deus nos diz. Vendo, pois, Léa que cessara de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léa, um filho a Jacó. Então disse Léa, vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Aqui turba é o sentido de sorte. Veio a sorte, atraiu a sorte para mim. Então nós vemos que aí Zilpa gera um filho para Leia, sua senhora, né, que é Gade. Mais uma vez, Raquel usa do mesmo instrumento e Zilpa gera outro filho, agora Azé. Azé que significa feliz. Em Gênesis 30, capítulo 30, verso 12 e 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: depois deu Zilpa, serva de Léa, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia, para minha ventura, porventura as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azé. É por isso que Azé significa feliz, quer dizer, ela foi afortunada, foi alegrada pela maternidade de mais um filho para Jacó. Depois disto, que Léa já havia cessado de ter filho, teve os 4 primeiros filhos, depois, através de Zilpa, sua serva, teve mais 2 filhos, a própria Léia volta a gerar no seu ventre um filho. E aí nós vamos ver Isacar. Isacar significa recompensa. E no livro de Gênesis, capítulo 30, verso 17 e 18, nós vamos ver isto. E ouviu Deus a Léia, e concebeu,
e teve o 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado um galardão, pois tem dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. Então ela volta a ter um outro filho do seu próprio ventre e chama recompensa, dádiva, galardão da parte de Deus. Depois disso, Léia gera um outro filho, agora é Zebulon, né? Que significa dádiva, presente que Deus dá. Em Gênesis 30, 19 e 20, nós vamos constatar isto. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. Então Zebulon significa dádiva, presente, significa aquele que dará a sua mãe justamente esse sentimento de presente da parte de Deus recebido. Depois de Zebulon, é gerado agora, através da própria Raquel, 2 filhos. A Léia ainda vai gerar uma filha, né? Ela ainda gera uma filha e depois disso cessa definitivamente de ter filhos, né? E aí Deus usa de misericórdia com Raquel. Raquel era estéril e Deus lhe abre a madre. E ela tem aí agora 2 filhos do seu próprio ventre. O primeiro é José, né? Nós vamos encontrar lá em Gênesis 30, 22 e 24, esse relato. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Então ela gerou um filho, José, e disse que esse filho teria o nome de José. E José, aí nesse sentido, passou a ser conhecido, a ter o seu nome relacionado como fazer esquecer todo o opróbrio do período em que ela era estéril, né? E outro significado também do nome de José é frutificar, prosperar, quer dizer, dar frutos. E depois ela ainda tem um outro filho do seu próprio ventre, Raquel, que é Benjamim, que o significado é filho do sul, ou filho do meu sucesso, né? Nós vamos encontrar aí em Gênesis 35, vamos sair agora de Gênesis 30 e ir para Gênesis 35, onde está relatado isso. Gênesis 35, versículos de 16 a 18. Onde diz o seguinte: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também a esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Benjamim, como nós já falamos, a referência desse nome é filho do sul, porque ele vai habitar no sul de Canaã, ou filho da esperança, filho do sucesso, como se fosse o meu último filho, né? O meu caçula. Esses são os filhos de Jacó, né? São 12 filhos que Jacó tem. Repetindo: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar, Zebulão, Manassés, Efraim, Benjamim e José. Esses são os 12 filhos que José tem. Então, como nós
estávamos falando, esses são os 12 filhos de Jacó. Quero chamar a atenção aqui a distribuição desses filhos entre as esposas de Jacó. Então, nós vamos ter a primeira Leia. Vocês estão lembrados que a Leia é a filha mais velha de Labão. E Labão havia enganado Jacó, que havia trabalhado 7 anos por Raquel. Leia, ela vai gerar 6 filhos. Quais são eles? Rúben, que é o primeiro filho. Simeão, que é o segundo filho de Jacó. Levi, que é o terceiro filho de Jacó. Judá, que é o quarto filho de Jacó. Isacar, que é o 9º filho de Jacó. Zebulon, que é o 10º filho de Jacó. E Diná, que é a filha que nós falamos que Leia teve, a única mulher, né, entre os irmãos filhos de Jacó. Diná, que foi a 11ª. Raquel gerou somente 2 filhos do seu próprio ventre. Gerou José, que é o 11º, Benjamim, que é o 12º filho de Jacó. Bila, que era criada de Raquel, gerou 2 filhos. Dan, que é o 5º filho, e Naftali, que é o 6º filho. E Zilpa, que é criada de Leia, gerou também 2 filhos. Gade, que foi o 7º em ordem de nascença. Esses números que eu estou citando é a ordem de nascença. Então, quando eu disse Rúben foi o primeiro, Simeão o segundo, aqui os filhos de Zilpa, estou dizendo que Gade foi o 7º filho que nasceu a Jacó. E Asser, que foi o 8º filho que nasceu a Jacó. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que nesse período ainda não era errado, não era pecado a poligamia, ter mais de uma esposa. Isso mais adiante ele é gerenciado, ele é administrado. Existe uma limitação na formulação da Torá, da lei, onde o povo deixa de ser poligâmico, ter a possibilidade de ter várias esposas, e passa a ser monogâmico, ter uma esposa só, para que nós não venhamos a tomar referência de forma incauta a ideia que se pode ter mais do que uma mulher. Na realidade, ainda nesse período, havia essa possibilidade da poligamia, que depois a lei mosaica já vai administrar o propósito da monogamia. Vamos adiante. Uma coisa interessante que não poderíamos deixar de nos esquecer é de que, quando nós vamos ler as 12 tribos de Israel, nós não vamos encontrar nem a tribo de Levi, e mais adiante nós vamos falar sobre isto, né? Entre a divisão da terra, aqueles que vão assumir o espaço da terra prometida, a terra de Canaã, eles não têm possessão sobre essa terra, e nem vamos encontrar também a tribo de José, porque o próprio Jacó toma os filhos de José como seus filhos e o coloca entre o rol das tribos pela qual a terra de Canaã deveria ser dividido. José, lá no Egito, casa com Asenate, né? E Asenate lhe dá 2 filhos. O mais velho é Manassés. Nós vamos encontrar isso em Gênesis 41. Gênesis 41, versículos 50 e 51, onde a palavra de Deus nos diz: E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E também, com Asenate, José teve um segundo filho, que é
Efraim, que aqui em Gênesis 41, 52, também nos relata isto. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, esses são os dois filhos de José. Nós não vamos encontrar na divisão das tribos a tribo de José, porque quem herda são os seus filhos que agora, adotados por seu pai, Jacó, recebe a porção da divisão das tribos em Israel. Então, nós gostaríamos de findar aqui essa exposição. Em uma segunda parte, nós vamos mostrar agora no mapa como foi feita essa divisão e a conquista da terra, né? Ainda trabalhando a ideia de Mateus capítulo 4, verso 13. Não nos esquecendo de que isto é importante, porque alguém pode até estar perguntando: olha, pastor, o senhor não se derivou do assunto central, que seria o versículo 13 de Mateus? Não. Nós queremos tratar aquele contexto de Mateus, capítulo, capítulo 4, verso 13, dentro desse contexto justamente. O texto vai dizer: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali. Isso tem uma importância capital aqui dentro do texto de Mateus. Lembro mais uma vez, Mateus ele está escrevendo à comunidade judaica. E essa comunidade judaica é a qual ele tenta ganhar a simpatia, conquistar a simpatia dessa comunidade através dessa relação revelatória, dessa revelação da profecia velho-testamentária para o Cristo, o advento de Jesus, o advento do Filho de Deus que agora havia se manifesto. Então a intenção dele é alcançar justamente essa comunidade judaica, trazê-lo para a revelação cristã, a revelação do Cristo. E ele usa esses termos aí das tribos de Israel, que nos parece importante entendermos, porque os próximos versículos, 14 e o 15, têm uma relação íntima dentro da questão das revelações de Isaías sobre as tribos que aqui são citadas. Então é importante que nós fizéssemos essa reminiscência desse contexto das 12 tribos de Israel, para vermos qual o contexto que Mateus engloba Zebulon e Naftali dentro desta revelação. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e espero em Cristo de que, como a Bíblia nos adverte, né, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que sejamos estimulados a cada dia estudarmos mais a palavra de Deus, conhecermos mais da palavra de Deus, porque quanto mais o fizermos, mais entenderemos, mais compreenderemos, mais temeremos e tremeremos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.